Citou aí o AVC, que foi em 2011, 11. né? Num Vasco e Flamengo. O jogo foi no Engenhão. Isso. Né? Eu estava lá, eu me lembro disso muito bem, me lembro muito claramente. Você se lembra de alguma coisa do que aconteceu no dia? Tudo. Tua memória está intacta em relação ao fato? Intacta sim. Do fato, sim. Sim. Então você se lembra do momento em que passou mal, Claro. em que, é claro, depois de um certo tempo, depois de um certo momento, você foi levado. Você foi levado conscientemente para o hospital? Você estava consciente? Não, apaguei na enfermaria do Engenhão. Tá. Apertava a mão do Clóvis, quando ele veio falar comigo, eu apaguei. Clóvis Munhoz, o médico. Isso. E só acordei 10 dias depois. Você foi pro Quintador? Quintador não, Pasteur. No Pasteur. Pasteur. É. E que Tive ficou? sorte por encontrar não é meu termo, né? Tive sorte de ser operado por um dos maiores cirurgiões do Brasil, né? Como é o nome dele? José Guaste. Flamenguista, hein? Te salvou a vida. Me salvou, olha só. Se não fosse ele, não estaria lá. E também fazer uma parte também para mim chegar no hospital vivo. Isso foi aí o corpo médico do Vasco, Eduardo Raia, Cláudio Munhoz, foram assim importantíssimos. Porque um AVC hemorrágico é complexo. Você chegar vivo no hospital. Então, eu devo também Dr. José Guaste, Eduardo Raia, Cláudio Munhoz, são pessoas que levo agradecendo todos os dias. Isso volta à sua cabeça de vez em quando, Ricardo? Não tenho, porque vou explicar. Eu conheci meu pai como eu estou. Meu pai teve aos 44 e eu com 45. Era defeito de fábrica mesmo. Então eu aceitei, não de forma fácil, mas compreendi que tinha que passar por isso. Não foi fácil. Mas você ficou numa situação muito difícil, né, no início. Muito. Mas eu vou saber disso depois, né? Sim. Mas quando você pensa nisso, você não pensa. Você não pensa nisso. Se fosse uma coisa assim, olha, não tem um histórico familiar, né? Ia ser mais difícil para aceitar. Né? E você já sabia desse histórico antes de ter? Sim, claro. E nunca te preocupou isso? Tanto que eu tive o primeiro, não foi aqui, foi no São Paulo, e eu cheguei no hospital dirigindo e tudo certo, só que cheguei com uma dormência, né? Aí eu falei pro médico, olha, tem uma história familiar, lá. Aí o cara, nem pressão alta você tem, então, acho que você tem uma história familiar, vamos fazer uma ressonância. A partir daí, ele encontrou uma gota de sangue no cérebro. 3 dias internado, era de São Paulo, né? Mas, no final de 3, 4 dias, ganhei alta, dizendo assim, o neurologista falou assim, olha, na medicina tem horas que a gente não consegue explicar. E é o seu caso, não consigo explicar, a de alta, ok. Isso foi em fevereiro de 2010. Tá, isso a primeira vez em São Primeira Paulo. vez, mas fiz alguns exames, nada. Continuei no São Paulo até setembro de 2010. Vim para o Rio. Era semifinal da Libertadores. São Paulo e Inter, né? Saímos, terminamos, perdemos para o Inter, perdemos o primeiro jogo, ganhamos o segundo. Saí do São Paulo. E fiquei no Rio esperando o convite. Veio o Vasco, em fevereiro de 2011. Tranquilo, foi nenhum problema. Vida que segue, aconteceu aqui no Vasco em agosto, 28 de agosto de 2011, aí foi pesado. Aí a gota virou um derrame. E como é que foi ali na hora que você estava se sentindo mal em campo ali? Eu senti que uma coisa, eu não senti nada, senti uma coisa muito quente. Achei na época não era o Maracanã teve em obras, né? Foi no Newton Santos.
Eu olhei uma coisa, não dá pra... Ninguém pode tacar nada aqui, porque é muito longe, né? Aí eu cheguei com uma coisa muito quente nas costas, quando eu sentei no banco, quando eu sentei para falar com o médico, eu perdi o lado direito. E a partir daí, meu amigo, aí já são 13 anos de recuperação. Porque é ad eterno, isso você vai... tá sempre em recuperação. Você tem aquela sensação que costumam dizer, né? De nascer de novo? Você acha que nasceu de novo nisso aí? Eu acho que sim. Sim, não... Eu acho que eu falo assim, olha, se não aprendeu tudo, tem que aprender aí. Então, mandaram de volta. Falei assim, olha, tem que aprender alguma coisa ainda. E como é que foi para voltar a trabalhar, Ricardo? Porque você ficou sem ser treinador, sem exercer a função até 2015, quando você reassumiu o Botafogo, né? É. E eu me lembro, posso estar enganado, de que no início havia uma recomendação, não sei se isso de fato era uma coisa formal, os médicos falaram, não, para com esse negócio de ser treinador, né? Dá uma segurada, ou não teve isso? Olha, isso... Quem me salvou? O doutor José Guaste. Eu liguei para ele, disse, olha, eu recebi um convite. Eu posso? Ele falou assim, pode, é para fazer para ontem. O problema que você tem, eu já resolvi. Mas em 2012, em 2011, você poderia ter assumido um clube, digamos, se tivesse recebido um convite, se estivesse apto? Não, é isso, eu acho que eu não estava apto. Tá. Eu não estava apto. Você passou por um período de recuperação, né? Fisioterapia e tal. Claro. Sim, sim. Mas nunca houve essa recomendação, olha, esquece isso. Eram seus filhos, eu acho, que davam entrevistas, que em algum momento falavam assim, todo mundo está preocupado com o meu pai agora, pelo amor de Deus. Eu me lembro disso, assim, a família não se preocupou durante um tempo? Olha, não tive, essa conversa não teve lá em casa, não. Assim, quando eu tive o convite do Botafogo, liguei para quem me salvou. Eu vou acreditar em quem? Né? O cara que me salvou vai decidir, pô.